Olá, povo de Deus! Como estão vocês? Espero que esteja ocorrendo tudo bem na vida de vocês. Que Deus possa estar abençoando grandemente, não só você, não só a sua família, como eu e minha família também. E o restante das pessoas que de repente não conhecem a verdade. Conhecereis a verdade nos libertará. Por isso mesmo, meus queridos, que nós devemos pregar a verdade. E a verdade se encontra onde? Na Bíblia. E hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias que está no meu telemóvel, e você que está aí, abra sua Bíblia também, seja no telemóvel, seja no livro. E nós vamos meditar num milagre maravilhoso que Jesus fez. Está em São João, capítulo 6, do verso 1 em diante. E começa assim: passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. No verso 2 ele fala assim: então uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava com os enfermos. E no verso 3 fala assim: e Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. No verso 4 fala assim: ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. E no verso 5, Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Meus queridos, eu queria parar aqui um pouquinho. Vocês repararam que Jesus ergue os olhos para aquela multidão imensa. E o que ele repara naquela multidão? De repente, um cansaço. E de repente, Jesus também começou a compreender que quando vem o cansaço, vem o quê? A fome. Olha que preocupação maravilhosa de Jesus com essa multidão que o seguia. A multidão não estava ali por estar não para Jesus. Aquela multidão, Jesus tinha interesse neles, não só espiritual, mas na parte física também. O mesmo acontece conosco hoje. É lógico que Jesus vai suprir a sua parte material, física daquela multidão, como também ele pode fazer isso comigo e com você que está aí sentado. Mas a parte mais importante da missão de Jesus é a parte espiritual. É essa que nós devemos pedir a Jesus, que ele possa nos preencher através do seu amor e do seu conhecimento. Que coisa bonita a gente compreender que Jesus está sempre preocupado conosco e que nós devemos pedir a ele sempre para que ele possa suprir aquilo que nós necessitamos. E ele continua com Filipe, que é esse novo personagem que vai entrar nesse texto. No verso 6 ele fala assim: mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Aí entra agora Filipe. Filipe respondeu: 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão. Meus queridos irmãos, eu acredito que o Filipe, como economista, estava super certo. Eu acho que a profissão melhor para Filipe seria numa empresa e ele pudesse calcular o seu orçamento anual. Ele foi rápido, vocês já repararam isso? Mas ele faltou uma coisa: fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso é um problema que pode acontecer comigo e com vocês, com a minha família e com a família de vocês também. Nós se apegarmos tantas coisas do mundo, as necessidades do mundo, as confusões do mundo, e esquecer que em tudo posso naquele que me fortalece. E aí vai entrar também um outro personagem muito interessante, que no verso 8 fala assim: um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Agora André sobressai sim, sobressai como um jovem, como um discípulo observador. Naquela grande multidão, André observou um jovenzinho, um rapazinho, que tinha o quê? 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas não observou o essencial. Quem estava do lado dele? Era Jesus. Quem podia multiplicar aqueles pães? Jesus. Falhou novamente. Tanto Filipe, que andava todos os dias com Jesus, e André falharam. Meus queridos, eu queria que a gente retornasse novamente no verso 2, que fala assim: então uma grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Então eles viram os grandes milagres que Jesus tinha feito. Todos esses 2 discípulos
já tinham visto esse poder que tinha em Jesus, mas mesmo assim eles falharam. E o texto continua e fala assim: então Jesus diz: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens, em número de quase 5.000. E Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, repartiu entre os discípulos para que estavam sentados. Da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. 12. Quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Amém. Meus queridos, agora surgiu um novo personagem. Ele não tem nome, vocês já repararam isso? A Bíblia muitas vezes faz isso. Não coloca o nome do personagem que de repente foi o principal depois de Jesus. Vocês lembram lá de Naamã que foi curado? Não foi falado sobre o nome da menina que indicou Naamã ao profeta Eliseu. E aqui também não fala nesse jovem. Que bonito vai ser quando a gente vier no céu encontrar esse jovem. Que maravilha, hein? Que fé maravilhosa desses jovens. Meus queridos, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês estivessem naquela multidão, cansado, com fome, o caminho era longo até a casa, vocês dariam o seu lanche a Jesus? Ou vocês pensariam assim: por que vocês não trouxeram? Por que eu tenho que dar? Agora, o que esse lanche vai resolver para 5.000 pessoas? Não foi isso que André e Felipe pensaram e falaram? Mas esse jovem não fez isso. Esse jovem não pensou nele, meus queridos. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo contagiou ele tremendamente. Eu não sei se ele viu Jesus pregando muitas vezes, mas de repente foi pela primeira vez. Ele ficou tão impactado com a mensagem que o seu coração bateu forte. Falou mais alto o amor, e é isso que falta no mundo, o amor ao próximo. E muitas vezes falta em nós também, e nós levarmos essa mensagem que muda as pessoas, essa mensagem que mostra o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Jesus. Esse jovem fez isso. Esse jovem deu tudo que ele tinha, meus queridos, como Deus deu tudo que ele tinha, dando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Que lição maravilhosa para os nossos dias. Que todos os dias possamos ser uma luz para iluminar o mundo em trevas. Que possamos ajudar aqueles que estão em necessidade, como aquele jovenzinho ajudou. Ele deve ter ficado tão feliz quando viu daquele pequeno lanchinho de 5 pães de cevada e 2 peixinhos alimentar 5.000 pessoas e ainda sobrou. Porque quando Deus dá, Ele não dá pouquinho não. Ele dá um muito. E o muito dele é maravilhoso. Meus queridos, se vocês gostaram dessa mensagem, se essa mensagem tocou no seu coração, eu peço encarecidamente que vocês possam repassar para os seus amigos, para os seus conhecidos, dar os links aqui e que vocês possam nos acompanhar. Principalmente, meus queridos, que Deus possa abençoar vocês tremendamente e que nós possamos cada vez mais estar junto de Cristo Jesus, nosso Senhor. E que vocês possam também ir no nosso canal e ver outras mensagens que estão ali divulgadas e repassá-las também. Que Deus possa abençoar vocês tremendamente.